9 horas e 23 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News, gente. E olha, o TRE deve se reunir hoje para começar a se preparar, então, para a organização, do segundo turno aqui no nosso estado. Uma das pautas que deve acontecer é exatamente uma maneira de acabar com as filas que nós vimos no primeiro turno. Quem traz esses detalhes para a gente agora é Arnaldo Ferreira em sua análise e a gente acompanha. Olha, gente, a partir de hoje, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, desembargador Otávio Leão Prachede, reúne os juízes que comandaram as eleições no primeiro turno, nos 102 municípios, presidiram as 42 zonas eleitorais, os promotores de justiça e servidores do Departamento de Tecnologia do TRE, para definirem e colocarem em prática estratégias a fim de evitar as filas que marcaram o primeiro turno. Teve gente que votou até 10 horas da noite. Mas o problema foi nacional. Alagoas ficou em 11º entre os 26 estados e o Distrito Federal que iniciaram a apuração e concluíram a votação. Mas, no geral, o clima foi de paz e de tranquilidade. Só que desta vez o eleitor brasileiro atendeu à convocação da Justiça Eleitoral. Apenas 20%, na média nacional, deixaram de comparecer às urnas. No plano local, os candidatos que disputam o governo de Alagoas neste segundo turno, o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, e o governador Paulo Dantas, do MDB, vão manter a estratégia da semana que se encerrou. Corpo a corpo, nas caminhadas pelos municípios, ataques e contra-ataques em busca de novas adesões para fortalecer os seus projetos políticos. A semana promete. Pois é, gente, a semana promete. E a gente deve entender também como deve ficar os bastidores da política, aqui no nosso estado. Será que a Assembleia Legislativa volta ao normal com as suas sessões? Afinal de contas, esse clima de eleição para deputado estadual já acabou. Quem vai esclarecer para a gente essas questões ao vivo agora? Arnaldo Ferreira, que se encontra aqui no nosso estúdio. Arnaldo, bom dia para você. Obrigada por mais uma vez estar aqui presente nas segundas-feiras comigo. Então, o que a gente deve esperar então da Assembleia Legislativa? Deve retornar aos seus trabalhos já amanhã, Se voltar, realmente volta às sessões dia de terça, quarta e quinta, como é que deve ficar? Primeiro, bom dia, muito obrigado por você me conceder mais esse espaço para a gente falar dos bastidores políticos. E essa semana bem movimentada, está já no Diário Oficial de hoje a convocação para os interessados em ser provedor e vice-provedor, compor uma chapa, para administrar a Santa Casa de Maceió. A gente sabe que a Santa Casa, ela vem sendo administrada desde 2002 pelo médico Dr. Humberto Gomes, que vem desenvolvendo um trabalho magnífico, recuperando a instituição, A instituição hoje é forte, está entre as melhores ranqueadas do país nesse segmento de Santas Casas. Então, os interessados têm até 15 dias. As regras estão lá no Diário Oficial de hoje. As chapas, nós só vamos saber depois do dia 24 quem são os candidatos, se teremos mais de uma chapa, ou quantas chapas nós teremos. Com relação aos bastidores da política eleitoral, nós temos aí também um clima de expectativa. A Assembleia Legislativa está trabalhando há quase 2, 3 meses, somente às terças e quartas-feiras. Deveria ter retornado a semana passada, porque a eleição foi no domingo, Então, se esperava que no dia 5, dia 6, nós tivéssemos lá sessões plenárias. Praticamente não houve sessão plenária, porque dos 27 deputados, apareceram só 6 na terça e na quarta-feira. 3 deles vitoriosos e 3 deles derrotados. Então, há um clima de expectativa. A sessão de quarta-feira foi encerrada, convocando para a próxima terça-feira, que é amanhã, dia 11, o plenário para discutir e deliberar sobre pautas que tramitam lá, projetos de lei, indicações, enfim. E há esse clima de expectativa. Dos 27 deputados,
nós teremos lá uma renovação de quase 50%. Por enquanto, até o dia 30 de dezembro, permanecem os 27 deputados, mas nós teremos, a partir de 1º de janeiro de 2023, 11 novos deputados, uma renovação de quase 50%, de quase 40 e poucos por cento, né? Mas entre esses 11 novos deputados, ou 10 novos, 11 novos deputados, nós temos aí pouquíssimas novidades, porque eles são novos na Assembleia Legislativa. Nós temos lá deputados que são parentes, mães, tios, irmãos de parlamentares, que já foram prefeitos, vereadores, trabalharam fortemente nos últimos anos nos bastidores da política. Eles são novatos na Assembleia Legislativa, mas não são novatos na política. Pois é, são veteranos da política, né? E com relação à retomada que a gente conversava de bastidores, quando é que a Assembleia volta a trabalhar, né, todos os dias, às terças até às quintas-feiras, como era antigamente, né, antes do período eleitoral, vai depender do presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Vitor, do MDB, agora do MDB, né, que ele vai definir, junto com a mesa diretora, quando esses trabalhos voltam ao normal. Acredita-se, eu não estou afirmando isso, supõe-se que até o dia 30, que quando nós teremos a eleição do segundo turno, a Assembleia deve manter esse ritmo de trabalho, porque os deputados, mesmo os eleitos e os não reeleitos, eles devem trabalhar em torno das candidaturas que estão aí, tanto para a presidência da República, como para o governo do Estado, né? Nós temos aí o deputado Paulo Dantas como candidato à reeleição, que enfrenta o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. O deputado Paulo Dantas, como todos sabem, é do MDB. E para a eleição para presidente da República, nós temos o presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, que enfrenta o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Há um clima muito forte de bastidores, mas como se sabe também que uma eleição de segundo turno, ela vai agora pela preferência do eleitor. Os parlamentares, os senadores, os eleitos, as buscas de aliança, elas são importantíssimas, dão visibilidade, fica mais claro quem está com quem estava no primeiro turno e agora no segundo turno, como é que ficam. Então isso dá visibilidade, mas a decisão mesmo nós temos aí, fica por conta do eleitor. É importante também destacar, eu acho que vale falar desse bastidor, nós tivemos uma abstenção aí de quase 22%, 500 mil, quase 500 mil eleitores deixaram de comparecer às urnas. Esses não votaram, nem A, nem B, C, D, não votaram. 500 mil votos são votos que decidem uma parada. É verdade. Então, há esse clima de expectativa. Pois é. Arnaldo, acho que uma questão que chama a atenção quando você menciona aí os novos deputados que devem entrar na Assembleia Legislativa a partir de 1º de janeiro, é que dos 11 novos, 6 são mulheres e 3 são novas mesmo, não foram reeleitas, né? Mas tem ligações políticas, já conhece o movimento político. A gente percebe, então, uma participação grande das mulheres a partir do próximo ano? A gente percebe que aumentou o número de cadeiras, mas é importante lembrar que nós temos 27 cadeiras na Assembleia Legislativa e só apenas 6. E vocês, eu vou falar assim, vocês são maioria e têm representatividade maravilhosas, fantásticas, mas a vontade do eleitor a gente não discute, é a vontade do eleitor, ninguém entrou lá à força. Dos 27, 26 são homens e 6 mulheres. O fato lamentável aí é na bancada federal, né? Nós não temos nenhuma senadora ainda e nenhuma deputada federal, né? Continuamos com os homens dominando essa política federal, né? A política com assentos nos legislativos, no Senado e na Câmara Federal, dominada por homens. Mas eu penso que são passos pequenos, caminhando, e eu gostaria de encerrar minha participação de hoje me solidarizando com todos os cristãos, como eu sou também cristão, né? Com a nossa perda do nosso padre Manuel Henrique, um homem ligado à luta em defesa dos direitos humanos, pela cidadania, com uma visão de mundo pelos mais pobres. Eu também sinto essa perda,
Eu acho que muita gente aqui em Alagoas, nesse momento, sente essa perda. Com certeza, gente. Olha, para a gente passar aqui as informações a respeito da morte do Padre Manuel de Melo Santana, que morreu neste domingo, certo? Ele estava internado na UTI após um aneurisma na aorta. Segundo a Arquidiocese de Maceió, Padre Manuel Henrique apresentava um quadro de saúde delicado desde 2017, quando sofreu um AVC. O velório do padre ocorre na manhã de hoje e o sepultamento está previsto para as 16 horas lá no Parque das Flores. Realmente é uma perda grande para a comunidade católica, né? E a gente se solidariza, como você bem disse, a todos os fiéis, aos amigos e familiares também do Padre Manuel Henrique. Eu queria fazer só uma tantas observação. vezes, inclusive, ele esteve muitas vezes aqui na nossa TV Mar. Foi sempre um prazer muito grande poder recebê-lo, que mesmo diante de pandemia, ele veio aqui dava entrevistas para a gente com todo o fervor que ele sempre teve. Eu acho que não é uma perda só para os católicos, é uma perda para os alagoanos. Ele teve uma vida dedicada ao bem-querer a Alagoas, a defender Alagoas, de um modo geral, né? Ele teve esse envolvimento maior. Era um padre ligado à Igreja Católica, mas tinha um respeito muito grande por todas as religiões, Então ele transitava muito bem entre todos os segmentos da sociedade alagoana. Por isso que todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos de luto, né? Pois é, saímos perdendo, né? Com certeza. Então, aí, uma boa vida para o Padre Manuel Henrique do outro lado. Com certeza. A gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia durante essa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro.